Primeiro, eu quero dizer uma coisa aqui que eu já disse várias vezes. Como Deus tem nos abençoado com esse time que tem preparado esses momentos de adoração a Deus através das canções. Tem domingos como esse que, assim, a minha sensação é que se a gente continuasse ouvindo as canções, já seria mais do que suficiente. Deus já está falando ao nosso coração, e é uma bênção muito grande ver a qualidade musical, a inspiração, a excelência com que eles fazem isso. Muito obrigado pela dedicação de vocês. Segundo, como foi dito pela Fernanda, nós estamos comemorando 15 anos como comunidade Chácara Primavera, e é muito estranho para quem não esteve final de semana passado, vai estranhar uma igreja comemorando 15 anos e fazendo uma série de reflexões com esse tema. 3 razões para você não ir a uma igreja, e mais, ou abandonar a que você frequenta. Muito estranho, mas muito importante. De fato, essa série de reflexões, que começou semana passada e vai até o próximo final de semana, nós queremos oferecer a você realmente boas razões para você dizer para o seu amigo que te convidou para estar aqui, por que você não quer voltar, ok? Se a sua esposa trouxe você aqui na marra, ou o seu marido te trouxe aqui meio na pressão, ou se você veio para ver se o seu amigo ou a sua amiga deixa de te convidar, você veio na igreja certa, porque é a igreja que te dá 3 boas razões para você não voltar. Quer uma igreja melhor do que essa? Na verdade, você pode perceber que a gente tem problema de espaço, e de tempos em tempos a gente faz assim uma varredura para dar uma aliviada, estacionamento, você vai ver como se você ficou incomodado porque está muito cheio, estacionamento lotado, você vai ver como domingo que vem vai ser bem melhor, já vai ficar um pouquinho melhor. Bom, se você está nesse grupo, daqueles que estão procurando uma boa razão para não ir a uma igreja, ou uma boa razão para deixar de frequentar aquela igreja que você já tem frequentado, eu queria dizer para você, essa noite é muito importante na sua vida. Muito importante, porque nós vamos conversar sobre uma razão que não pode faltar na sua lista. Essa razão é essa que eu estou projetando: igreja, lugar de discurso complicado. Eu, assim, por exemplo, quando acidentalmente eu passo por alguns canais de TV e paro alguns instantes ouvindo o discurso de algumas chamadas igrejas, não, nem eu quero isso, nem eu. Se isso é igreja, estou fora, segue o enterro. Eu não vou nesse negócio. Deixa eu dar alguns exemplos para você de discursos complicados, mas antes eu queria fazer uma distinção muito importante, porque ela vai ser essencial para a nossa reflexão nessa noite. Ok, a igreja é um lugar de discurso complicado. Sim, concordo com você, em gênero, número e grau, e não tenho como defender a igreja acerca disso, ok? E por que eu não tenho como defender a igreja? Primeiro, porque igreja é lugar de discurso complicado devido à criatividade de mercenários e ilusionistas da fé. E eu vou dar alguns exemplos para você de criatividade de mercenários e ilusionistas da fé. Então, eu tenho dificuldade de me aliar a uma igreja, de me filiar a uma igreja, de frequentar uma igreja, porque algumas delas são orientadas por essa criatividade de ilusionistas e mercenários na fé. Mas, mesmo quando você vai a uma igreja, que eu chamaria de séria, uma igreja que tem como centro a reflexão das Escrituras Sagradas, da Bíblia, e, consequentemente, leva a sério os ensinamentos bíblicos, ou os ensinamentos de Cristo, que estão no centro dos ensinamentos bíblicos. Mesmo essas igrejas sérias, que concentram o seu ensino nos ensinamentos de Jesus,
você vai ter dificuldade em ouvir algumas coisas. Por quê? Porque os ensinamentos de Cristo, eles são altamente contraculturais. Os ensinamentos de Cristo parece que vão sempre na contramão do que a nossa cultura estabelece como certo, como óbvio, como corriqueiro. Mas deixa eu falar primeiro do discurso complicado, devido à criatividade dos ilusionistas e mercenários na fé. Olha só, você já ouviu falar do martelo ungido? Existe igreja vendendo martelo ungido. Sim, você pode comprar pela internet, por telefone, e uma coisa muito importante, o frete é de graça. O martelo não, mas o frete é de graça. Para que serve o martelo ungido? Para quebrar todas as pedras que estiverem no seu caminho. Sim, eu não estou brincando. O martelo ungido, ele quebra a pedra do problema financeiro que está no seu caminho. Ele quebra a pedra do desemprego que está no teu caminho. Ele quebra a pedra desse estado de solteiro por tantos anos. Quebra essa rocha que te separa de um casamento. Tá? Uma outra coisa. Vassoura consagrada. As vassouras são... os líderes dessas igrejas oram pelas vassouras, e aí na saída você pode comprar uma dessas vassouras. E para que servem essas vassouras? Essas vassouras servem para você, por exemplo, varrer a sua casa e tirar toda espécie de mal que existe na sua casa. Até mau marido sai quando você usa essa vassoura. Você bate na cabeça dele e tira ele com a vassoura, né? Essa vassoura pode ser usada para varrer o seu escritório. Se os seus negócios não vão bem, você varre o seu escritório com essa vassoura, e essa vassoura consagrada tira todo o mal do seu negócio. Outra coisa, cimento da bênção. O cimento da bênção é para aquele que ainda não tem casa própria. Se você adquirir o cimento da bênção e deixar lá na sua casa, Deus vai te dar uma casa própria, viu? Adquira o cimento da bênção e dentro do prazo de 1 ano você vai ter casa própria. Caneta ungida. Essa eu não podia deixar de anunciar aqui, porque das nossas comunidades, talvez essa comunidade aqui seja a que tem o maior número de jovens tentando entrar na universidade ou coisa parecida, e a caneta ungida é para você usar em vestibular, em prova do Enem, até concurso público funciona. A caneta ungida, se você usar uma caneta ungida em concurso público, você vai passar, porque Deus vai te abençoar. E a campanha da semeadura. A campanha da semeadura foi lançada numa das igrejas aí, televisivas, alguns anos atrás, e consistia no seguinte: por 12 meses você vai semear. Você vai semear R$1.000 por mês. Semeadura, né? Tem que semear. Semeador, pena, tem que trabalhar, transpira. Então, R$1.000 por mês é a semente da semeadura. Durante 12 meses você semeia. E no ano seguinte, Deus vai te dar até 100 vezes mais. Porque você está semeando para a obra de Deus. Deus vai te dar 100 vezes mais o que você semear, e, segundo essas igrejas, tem uma boa base bíblica para isso, né? Porque se você semeia pouco, você colhe pouco, mas se você semeia muito, você colhe muito. Queridos, esses são apenas alguns exemplos que eu estou dando não para, assim, agredir ou ofender pessoas que estão envolvidas com esse tipo de coisa, porque a maioria das pessoas que está sendo envolvida nesse tipo de coisa é envolvida devido à sua ingenuidade, devido à sua crença, sem critério, sem uso da razão. Nada disso se encontra na Bíblia. Jesus nunca demandou nenhum desses absurdos, e quando eu escuto esse tipo de discurso, eu sou o primeiro a dizer: se igreja é isso, estou fora. Segue o enterro,
Não vou. Não quero de maneira alguma ter a minha vida, a vida da minha família, dos meus filhos, do meu neto, vinculado a um negócio desse tipo. Agora, vamos deixar um pouquinho de lado a criatividade dos mercenários ilusionistas da fé. E vamos para os ensinamentos de Jesus. Mesmo quando você entra numa igreja séria, que tem como centro os ensinamentos de Cristo, você vai se deparar com dificuldade em ouvir determinados discursos, não do pastor, mas de Jesus. Dê uma olhada, deixa eu dar alguns exemplos. Quando a gente pergunta para Jesus, Jesus, o que eu devo fazer com o meu inimigo? Olha a resposta de Jesus: amem os seus inimigos e orem por eles, e orem por aqueles que os perseguem. Desculpa, Jesus, o senhor não entendeu, o cara é meu inimigo. O cara está acabando com o meu negócio. Jesus, o senhor não entendeu, esse sujeito era meu sócio, ele me passou a perna, ele me lesou de uma maneira muito grande. Esse cara feriu a minha vida, feriu a minha reputação. O senhor não entendeu, Jesus, o que eu devo fazer com ele? Jesus diz, ame-o e ore por ele. É fácil esse negócio? Jesus, mas e as ofensas? E se esse sujeito continuar me ferindo? Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe ferir uma face, ofereça a outra. E quanto àqueles que ocupam posição de autoridade, de liderança, no trabalho, na empresa, olha o que Jesus diz: o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Quem governa como quem serve. O que Jesus está dizendo? Você é o dono da empresa, sirva os seus funcionários. Você é o líder da equipe de trabalho, sirva a sua equipe. Você tem um cargo político, você é prefeito, governador, presidente da república. Não, você não deve usar isso para ter benefício próprio. Você está nessa posição para servir a população. Você é juiz, desembargador, que importante, seu carro tem placa especial, joia. Você pode parar em qualquer lugar que as outras não podem? Não. Se você é discípulo de Cristo, você não é juiz ou desembargador para ser servido pelos outros ou para ficar dando carteirada em policial na rua. Você deve servir aos outros. É isso que Jesus diz. Ainda, quando a gente fala de fidelidade sexual, numa cultura como a nossa, que você não pode olhar para o lado e você já vê sensualidade. Você está andando na rua, é outdoor, te encharcando de sensualidade, você liga a televisão e o comercial encharca a sua mente de sensualidade, e o filme de Hollywood encharca a sua mente de sensualidade o tempo todo. Jesus diz assim: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Qualquer uma que olhar para um homem e desejá-lo, já cometeu adultério no seu coração. Ainda. E se eu quiser ser discípulo de Jesus? Jesus diz assim: qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Se você não abrir mão de tudo que você é, de tudo que você tem, de tudo que você sonha ter ou ser, se você não abrir mão da sua vida, você não pode ser discípulo de Jesus. Eu
eu percebo que assim o silêncio agora ficou cruel. Então vamos aproveitar esse momento de silêncio para, antes da gente continuar a nossa reflexão, deixar claro uma coisa aqui. Eu queria dizer que esse discurso complicado que faz com que muitos rejeitem a igreja, ok, em alguns casos é porque vem da criatividade de ilusionistas e mercenários da fé. Mas você tem que admitir comigo que em outros casos vem porque o próprio discurso de Jesus é contracultural. Nos incomoda, nos impacta, nos agride. Jesus é expert em quebrar expectativas. E isso a gente vê claramente quando a gente lê os evangelhos. Deixa eu dar um exemplo para você. Durante a semana, você confere lendo o Evangelho de São Lucas, capítulo 9. Deixa eu fazer um resumo rapidamente dos versos do capítulo 9 de São Lucas. Os versos de 1 a 9, neles Jesus envia os seus discípulos para cidades e povoados vizinhos, e Jesus dá poder aos seus discípulos para curar enfermidades e para anunciar nessas cidades que o reino de Deus é chegado. Em outras palavras, anunciar aos homens e mulheres daqueles povoados que Deus está muito mais próximo deles do que eles poderiam imaginar. Então imagina o seguinte: se Jesus já tinha um certo impacto quando ele passava pelas cidades, com seu ensinamento e curando pessoas enfermas, imagina quando Jesus envia os seus discípulos para fazer isso nas cidades vizinhas. Existe uma grande movimentação nas cidades e na região, a ponto de o governador dessa região, um sujeito chamado Herodes, ouvir falar dessa agitação popular, e diz o texto que Herodes questionou os seus auxiliares: quem é esse tal de Jesus? Eu ouvi falar de um João Batista, mas esse eu já acabei com ele. Agora, quem é esse tal de Jesus? E diz o texto que Herodes passou a desejar ver Jesus, conhecer Jesus. Aí, quando os discípulos voltam, eles não voltam sozinhos. Eles realizaram curas e eles anunciaram que o reino de Deus estava próximo e que Deus amava aqueles homens e mulheres muito mais do que eles poderiam imaginar. Aqueles homens e mulheres dos povoados vêm atrás dos discípulos e se reúnem em torno de Jesus. Então, de repente, Jesus se depara com uma multidão que era formada por 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Bem possivelmente existia ali cerca de 12 a 15 mil pessoas. E o que Jesus faz? Com alguns pães e peixes, Jesus multiplica aqueles pães e peixes e alimenta toda aquela multidão, e sobra alimento. Numa região onde as pessoas tinham necessidade de comida, um mestre que tem o poder de fazer isso, existe um grande levante no coração das pessoas para seguir Jesus, que tem esse poder. E aí nos versos 18 e 20, Jesus chama os seus discípulos e diz assim: escuta, quem as multidões dizem que eu sou? E aí eles disseram: alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista. E aí Jesus diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nesse momento, Pedro dá um passo à frente e faz uma declaração bombástica. Bombástica. Muito mais bombástica do que qualquer delação premiada na Operação Lava Jato. Pedro diz: tu és o Cristo de Deus. Talvez você não perceba quão bombástica é essa declaração,
Porque a maioria das pessoas acha que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Se o sobrenome de Jesus fosse Cristo, Maria se chamaria Maria Cristo, né? José se chamaria José Cristo. Jesus, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título que Jesus recebe. Por quê? Porque no Antigo Testamento os profetas falam do Messias que viria enviado por Deus. Os profetas falam do Cristo, a palavra Messias vem do hebraico, Cristo do grego, entraria na história, e aí vem a expectativa errada do povo judeu de 2000 anos atrás, que Jesus quebra. Porque a expectativa dos judeus era que esse Messias entraria na história para mostrar o seu poder, não a sua graça. Mostrar a sua autoridade, não a sua humildade. Mostrar a sua justiça, não o seu amor. E de repente Jesus é o Cristo. Mas eles esperam um Cristo que entre na história para mostrar o seu poder, a sua autoridade, a sua justiça, desça a Jerusalém, reúna homens, chame os seus anjos dos céus, lute contra os romanos, destrua o Império Romano, restabeleça o poder de Israel, coloque o seu trono em Jerusalém e reine sobre as nações a partir de Jerusalém. Essa era a expectativa dos judeus. Mas Jesus vem como Messias, como Cristo, para ao invés de demonstrar todo o seu poder, a sua justiça, ele demonstra toda a sua humildade, ele oferece a nós naquela cruz o perdão. Jesus nos convida para voltar para os braços do Pai. Ao invés de justiça, ele oferece graça. Graça. Mas veja só, quando tinha tudo preparado para Jesus assumir essa posição de Messias dentro da concepção judaica, porque a gente está aqui no verso 21 e 22, no clímax, Pedro disse: tu és o Cristo, você é o Messias. Olha o que Jesus faz. Jesus entra com um discurso complicadíssimo, ele diz assim, Lucas diz, Jesus os advertiu severamente, duramente. Para quê? Para que não contassem isso a ninguém. Ou seja, Jesus, quando Pedro diz, tu és o Cristo, Jesus não diz, não, eu não sou. Jesus está dizendo, eu sou, mas fica quieto. Eu sou, mas bico calado. Eu sou, mas ninguém aqui tem o poder de espalhar isso. Ninguém deve espalhar isso. E ele continua dizendo, é necessário que o Filho do Homem, que é um desses títulos do Messias, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. O problema dessas palavras de Jesus é que quando Jesus começa, está todo mundo esperando que ele seja esse Messias, que vai descer a Jerusalém e demonstrar toda a sua autoridade, todo o seu poder, toda a sua justiça, e todo mundo quer estar perto desse Messias, porque quando ele assumir o trono, todo mundo quer ser assessor, todo mundo quer ser chefe de algum departamento do reino dele, todo mundo quer tirar proveito dessa situação, mas ao invés de falar que ele está nos próximos dias para ser exaltado, para ser coroado, Jesus diz, olha, nos próximos dias eu vou ser rejeitado, eu vou sofrer e eu vou morrer. E o impacto é tão grande das palavras de Jesus, que eu acho que eles nem prestam atenção nas últimas palavras, e vou ressuscitar no terceiro dia. Tanto que Jesus, pós-ressurreição, tem que lembrar essas palavras para aqueles 2 discípulos que estão no caminho de Emaús. Por quê? Eles nem prestaram atenção nessa frase. Eles ficaram tão impactados com esse negócio de que Jesus iria ser rejeitado, iria sofrer, iria morrer. Eles não estão dispostos a seguir o Messias, que vai sofrer e morrer. Eles estão dispostos a seguir um Messias que vai ser coroado e vai ter toda a autoridade para dar coisas boas para todos nós. Por isso, eu queria fazer uma mudança ali no topo do nosso slide,
Igreja é lugar de discurso complicado, sim. Mas eu queria tirar esse ponto final e acrescentar o seguinte: é lugar de discurso complicado de Jesus. Se você não entra numa igreja na qual o povo é manipulado por ilusionistas e mercenários da fé, mas você entra numa igreja na qual o centro são os ensinamentos de Jesus, e você fica incomodado, você sai irritado, você sai bravo, eu queria dizer para você que o pregador não tem nada a ver com isso. Ele só está dizendo o que Jesus disse. E aí, se você fica incomodado com o discurso dessa igreja, se você fica irritado com o discurso dessa igreja, se você discorda do discurso dessa igreja, hoje eu quero convidar você a passar a discordar, a brigar, a ficar irritado com uma pessoa chamada Jesus, também conhecida como Jesus Cristo. Parar de brigar comigo e passar a brigar com Jesus. Por sinal, eu acho que é muito importante você perceber o seguinte: a sua visão, a sua concepção, aqui na sua mente, no seu coração, de quem de fato é Jesus, vai determinar grandemente o quão incomodado, irritado, indignado você fica com o discurso dele. Por quê? Se na sua mente, no seu coração, Jesus foi um homem acima da média, mas um homem. Quando você escuta Jesus dizendo assim: quem quiser me seguir, tem que negar absolutamente tudo que tem. Se você não negar tudo que você tem, você não pode me seguir. E se a sua concepção é de que Jesus foi um homem, especial, mas um homem, você vai ficar muito doido da vida. Peraí, aonde esse cara quer chegar? Quem é ele para dizer o que eu devo ou não devo fazer? Ele foi um homem especial, ele foi um homem acima da média, ele teve uma postura fantástica, ele dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo, mas ele não tem o direito de dizer o que eu devo ou não devo fazer. Ok, mas talvez a sua visão de Jesus seja um pouquinho além disso. Você pense que Jesus foi um mestre sábio, um mestre que vale a pena ser ouvido, mas um mestre assim como foi Maomé, Buda, como foi no século XIX, Freud, ou na área da economia política, Marx. Você tem vários mestres, mas mestres nos estimulam a enxergar coisas que a gente não tinha ainda enxergado, e a gente escuta algumas coisas de alguns mestres e fala: uau, eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva. Mas quando um mestre começa a dizer e determinar o que eu devo ou não devo fazer, esse mestre está avançando o sinal. Ele está indo muito longe. Vamos colocar uma linha aqui muito clara. Eu tenho Jesus como um mestre. Eu gosto de ouvir os ensinamentos dele. Eu acho que algumas coisas são interessantes. Mas ele querer determinar o que eu devo fazer com a minha sexualidade, ou o que eu devo fazer com o meu casamento, ou o que eu devo fazer na hora de pagar ou não pagar impostos, ele está avançando esse limite. Ele não tem o direito de fazer isso. Quem é ele? Ele é um mestre. Agora me acompanha. Se você tem uma concepção na sua mente e no seu coração de que Jesus é o próprio Deus Criador do universo, aquele que rege sobre todas as leis do universo, aquele que domina sobre tudo e sobre todos, e que se fez homem e entrou na história para nos levar de volta para os braços do Pai, isso muda a história. Porque quando ele fala
quem está falando não é um homem especial. Quando ele fala, quem está falando não é um mestre da antiguidade. É o próprio Deus, razão pela qual você, nesse momento, está respirando. Porque se esse Deus disser, chega, não há o que você possa fazer para dar continuidade a mais 30 segundos da sua existência. Se esse Deus falar, acabou o seu tempo, não tem o que você possa fazer para prolongar esse tempo. Se nós estamos diante do Deus Criador que entrou na história, aí o negócio muda. Aí quem sou eu para dizer que ele não tem o direito de falar o que eu devo fazer ou não com a minha sexualidade? Sou eu que tenho que dizer, eu não tenho o direito de dizer não para o que ele tem a dizer sobre o meu casamento, ou sobre a minha relação com outras pessoas, sobre pagar ou não os impostos ou coisa parecida. Ele tem todo o direito, porque afinal de contas tudo é dele. Então, a sua concepção de quem é Jesus é determinante para como você o escuta. E aqueles que não veem Jesus como Deus Criador que entrou na história, veem como um homem especial ou como um mestre, tem um problema seríssimo para resolver. O problema é que Jesus, quando ele esteve na história, ele disse ser o próprio Deus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E perceba, ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o próprio Pai. Jesus se afirma a Deus. Por que ele morreu naquela cruz? Porque os judeus o levaram às autoridades por causa de uma heresia, aos olhos e ouvidos dos judeus. Ele se afirmava o próprio Deus. E aí, qual é o problema daqueles que veem Jesus como um homem ou como um mestre? Se Jesus, ele mesmo se afirmou Deus, de duas uma. Ou ele está falando a verdade, e eu preciso ouvir o que ele tem a dizer, ou ele está falando a mentira. E se ele está falando a mentira, ele não pode ter sido um bom homem, porque ele falou a maior mentira de toda a história da humanidade. Ele não pode ser um mestre que você tem que ouvir algumas coisas, porque ele ensinou a maior mentira de toda a história da humanidade. Diante de Jesus, a gente só tem duas opções: crer que ele é o Deus Criador que entrou na história e ouvi-lo como Deus Criador, ou dizer, ele foi o maior charlatão que passou pelo planeta Terra. São só essas duas opções que você tem. E aí vamos lá. Jesus continua dizendo o seguinte, Lucas diz, Jesus dizia a todos, e ali está faltando a condicional, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Primeira coisa que me chama a atenção nisso é que Jesus fala isso a todos. E imagina comigo que Jesus tivesse um discípulo com um MBA em propaganda e marketing, ou talvez um discípulo especializado em coach, fazia coaching de imagem pessoal. Quando esse discípulo, que era coach de imagem pessoal, ou esse que tem MBA em propaganda e marketing, escutava Jesus falando isso a
todos, eles ficariam apavorados. Jesus, o que o Senhor está fazendo com a sua imagem? Jesus, o que o Senhor está fazendo com o seu movimento? Jesus, o Senhor vai levar a gente ao fracasso desse jeito. Quem vai querer seguir um sujeito que acabou de falar que nos próximos dias ele vai ser rejeitado, ele vai sofrer e ele vai morrer? E aí o Senhor ainda coloca regras tão rígidas como essa? Jesus, o Senhor está louco. O que Jesus faz? Vai na contramão de qualquer conselho de marqueteiros, qualquer conselho de coaches especializado em autoimagem. Olha o que ele faz. Ele diz: se alguém quiser me seguir ou acompanhar-me, primeiro, negue-se a si mesmo. O que será que significa isso? Isso tem a ver com controle. Negue o controle da sua vida. Entregue a mim o controle da sua vida. Se você quer me seguir, disse Jesus, você tem que abrir mão de querer determinar o que você quer, como você quer, em que condições você quer. E você tem que dizer: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Deixa eu explicar isso com uma analogia que eu uso já há alguns anos. A de um carro. Vamos fazer de conta que a sua vida é um carro, ok? E você, como bom motorista, não está segurando o celular em uma das mãos, você está com as duas mãos no volante do carro, porque é isso que um bom motorista deve fazer, certo? Você está segurando bem o volante, porque se o carro é a sua vida e você tem o controle da sua vida, você determina o destino, você determina para onde você vai, você determina o caminho que você vai usar. Não importa que outros achem que um caminho é melhor, o outro é pior, um é mais curto, o outro é mais longo, um é mais rápido, o outro... Não importa, você determina o caminho e ainda, você determina as condições dessa viagem. O que eu chamo de condições? Você é o dono do carro. Você tem o controle do volante. Você determina o volume da música. Por sinal, você determina qual é o tipo de música. Você determina a temperatura do ar-condicionado. Você tem o controle de todas as coisas, porque você é o motorista. Mas aí o que fazem algumas pessoas que pensam ser discípulos de Jesus, mas não são. Pessoas que frequentam a igreja há muitos anos e pensam ser discípulos de Jesus, mas não são. O que elas fazem? Um dia elas escutam as palavras de Jesus, elas escutam algumas histórias acerca de Jesus, elas têm uma experiência com Jesus, e elas ficam tão impactadas com tudo isso, que elas dizem assim: Jesus, Jesus querido, que maravilhoso, o seu poder maravilhoso, o teu amor maravilhoso. Jesus, por favor, entra no carro da minha vida e sente-se no banco de passageiros, porque eu te quero nessa viagem. Quem não quer Jesus no banco de passageiro, numa viagem? Quem não quer? A viagem é mais curta, a gente vai ouvindo algumas histórias. Jesus deve ter muitas histórias para contar, né? É muito agradável viajar com quem é bom contador de história, o tempo passa rápido, né? E outra coisa, se você tiver Jesus no banco de passageiro, e um policial parar você dá uma olhada, assim, pô, moral, né? É capaz do policial ficar intimidado, porque Jesus está no banco de passageiro. Então ele pode quebrar alguns galhos para você nessa viagem. E tem gente que faz exatamente isso, quer Jesus no banco do passageiro quebrando galhos. Jesus, quando eu precisar do Senhor, eu aviso, tá bom? Jesus, se o Senhor quiser dar uma cochiladinha aí, fica tranquilo, está tudo sob controle, eu sei para onde eu estou indo, eu sei qual que é o caminho, eu tenho o controle das condições, o Senhor, fica à vontade aí, se eu precisar de alguma coisa, Jesus, eu te acordo, dá uma cochilada aí. Isso não é ser discípulo. Não é. Isso é como a população daquelas vilas e povoados viam Jesus, porque eles tinham sido alvo do poder de cura, porque eles tinham comido do pão e do peixe multiplicado, eles estavam usufruindo dos ensinamentos de Jesus, do poder de Jesus, mas
Quem tinha o controle da vida deles continuava sendo eles. É verdade que tem gente que escuta isso que eu estou falando há algum tempo e dá um passo a mais, né? A pessoa, depois de uma reunião como essa, pega, faz uma oração dizendo: Jesus, desculpa pelo que eu fiz. Jesus, como pode? A maneira como eu te tratei, Jesus, te botei no banco de passageiro. Desculpa aí, Jesus. Olha, a partir de hoje, Jesus, o sujeito desce do carro, a partir de hoje, Jesus, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor aqui no banco de motorista. Jesus, olha, o Senhor tem toda a liberdade, regula o banco do motorista como o Senhor quiser, a altura que o Senhor quiser, regula o retrovisor, o que ficou melhor para o Senhor. Jesus, olha, tem inclusive a altura do volante, o Senhor pode colocar mais para cima, mais para baixo, fica à vontade, eu quero que o Senhor se sinta muito confortável e o Senhor dirija esse carro. Por sinal, Jesus, aproveita aí, enquanto a gente está parado, e coloca aí no GPS, a nossa próxima parada é Rua 7, número 240, bairro tal. Jesus, o GPS está dizendo que o melhor caminho, não, mas eu sei o melhor caminho. O senhor segue aqui reto, pode sair indo, Jesus. Quando for para virar à direita, eu aviso. Jesus, aquela bifurcação ali à esquerda, por favor, Jesus, à esquerda. Não, Jesus, mais à esquerda aqui. Isso, Jesus, muito bem. A gente está no caminho certo agora, Jesus. Vamos seguir agora 10 minutos nessa avenida, já a gente vai virar à direita, mas eu aviso o senhor. Jesus está no banco do motorista, mas o sujeito continua com o controle. Isso não é ser discípulo. Isso não é ser discípulo. Sabe o que significa ser discípulo? Entregar não apenas o volante do carro para Jesus, a sua vida, mas dizer: Jesus, eu entrego ao Senhor a minha vida. O destino, o Senhor sabe o que é melhor. O caminho, eu confio plenamente no teu caráter. As condições, eu aceito aquela que o Senhor colocar. Porque o Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o dono da minha vida. Por sinal, eu achava que esse carro, que é a minha vida, era meu. Mas o Senhor é dono de tudo. Muito antes de eu ter consciência do teu amor por mim, esse carro sempre foi do Senhor. A minha vida sempre foi. Eu só estou entregando o controle do destino, do caminho e das condições. Mas Jesus acrescenta: e tome diariamente a sua cruz. Se o primeiro verbo, negar-se a si mesmo, ele tem uma intensidade pontual, é alguma coisa que você tem que fazer uma vez na vida para todo sempre. Você tem que tomar uma decisão de abrir mão do controle da sua vida e entregar totalmente a Jesus. Esse segundo verbo tem a ideia de algo profundo e impactante, mas que você tem que fazer todo dia. Diariamente. Diariamente você deve tomar a sua cruz. E tomar a sua cruz aqui, vamos entender direitinho, não é tomar a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo nem eu, nem você, nem todos nós juntos poderíamos tomar. O que é essa nossa cruz? A gente entende melhor isso quando a gente lê o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem uma analogia da cruz, que ele sempre diz que agora nós, e pegando a analogia que eu usei, agora nós que entregamos o controle total das nossas vidas a Deus, a Jesus, no dia a dia, emergem pensamentos, emergem sentimentos, emergem desejos daquela pessoa que tinha a mão no volante. Eu quero fazer algo do meu casamento, eu quero acabar com o meu casamento, eu quero tomar esse rumo da minha vida, eu quero fazer isso da minha sexualidade, seja lá o que for. E o apóstolo Paulo diz que diariamente o discípulo de Cristo lida com pensamentos, com desejos que emergem dentro dele, e ele deve crucificar esse velho homem em Cristo Jesus
e deixar que o novo homem em Cristo Jesus nasça. Primeiro, é importante deixar claro que nenhum de nós consegue fazer isso pela própria força. Paulo vai falar que a gente tem que fazer isso em Cristo Jesus. Só aquele que já se entregou totalmente a Cristo e recebeu o Espírito Santo tem a capacitação para, quando emergem pensamentos e sentimentos desse velho homem, mortificar esse velho homem, tomar a sua cruz e dar espaço para o novo homem em Cristo agir. Exemplo. Nós estamos falando aqui de transformação. Um sujeito te feriu, um sujeito te machucou. O que você quer fazer, você quer revidar. O que você quer fazer, colocá-lo na lista negra e nunca mais falar com ele. O que você quer fazer é espalhar para todo mundo o que ele fez, para que ele não tenha mais chance na vida com ninguém. Aí você vai conversar com Jesus, lembrando que quem está agora no banco do motorista, com o volante na mão, e tem o destino, o caminho, as condições, é ele, não é mais você. E Jesus diz assim: eu quero que você o perdoe. Desculpa, Jesus, mas não vou fazer isso mesmo. Ei, peraí, tem alguma coisa errada. Quem está no controle da sua vida? Jesus diz: eu quero que você o perdoe. Ou uma pessoa diz: eu estou cansado com o meu casamento. Não dá certo. Não quero nem conversar sobre. Não tente me convencer. Estou fora. Vou sair fora. Não quero. Não e não. Não vou ouvir. Não vou ouvir o que esse pregador tem a falar. Chega, já decidi. Jesus diz: mas eu quero que você volte para o seu casamento. E reconstrua a sua vida. Jesus, tudo. Eu faço qualquer coisa, eu vou até para um convento, mas isso não. E Jesus diz: quem está no controle da sua vida? Quem que é o Senhor da sua vida? Eu percebo, para deixar bem claro, por exemplo, esse último exemplo que eu dou, que eu sei que é muito delicado e sensível na cultura atual, mas a quantidade de pessoas que frequentam a igreja há anos, mas quando enfrentam uma crise conjugal, ou quando enfrentam um momento de ausência de sentimento pelo outro, e se sentem cansados, se sentem no direito de jogar tudo para cima e falar: eu tenho o direito de ser feliz. Quem botou isso na sua cabeça foi Freud, não foi Jesus. Freud diz que você tem o direito de ser feliz, Jesus não. Jesus diz que você tem o direito de dizer o que Ele mandou você fazer. E se você fizer, você vai ser feliz. Percebe a diferença dos frequentadores de igreja para os discípulos de Cristo? Então, Jesus diz: se você se nega, entrega o controle, e se submete diariamente a essa transformação, me siga. Dê uma olhada nesse clipe, eu acho que ele vai deixar mais claro para você o que eu estou dizendo. Jesus, I have decided to give you this. Really? Yeah. You know whoever sits here makes all the decisions, right? I know, and I'm always making decisions, but you make the perfect decisions, so you just sit right down and start making them. Wow, I'm honored. I mean, this feels great. Kathleen, guess what? I just got my new credit card. It's time to go shopping. Oh, really? I thought your husband and you were going to pay off debt. Oh, yeah. I mean, money's kind of tight, but I figured he doesn't have to know about it. So do you want to go with me? No. No? Why? What I mean is, I don't know. So let me check my schedule, and then I'll get back to you. Okay, yeah, give me a call. Okay. Kat, what's going on? What do you mean? Well, I'm kind of one cheeking it here. Look, I just want to make sure we're on the same page. You wanted me to sit here, right? Well, of course. And whoever sits here makes all the decisions? Right. So what's the problem? There's not a problem. I don't know what I was thinking. Really, please, here, sit down. As long as you're sure. I'm sure. Okay, so let's start over. Okay. All right. Kat, I noticed that you've been losing your temper a lot lately.
Right. So- Okay, Jesus, you know what? I know what you're going to say, but see, You do? you don't know the whole situation, you know? Oh, well, all I'm saying is that your attitude is a decision. Yes, of course, but I have a lot going on right now. Well, I know you're under a lot of pressure. Pressure, Jesus, you don't understand pressure, okay? This isn't working, Kat. What? We can't both sit on the seat. It's either me or it's you. Okay, I know. You know, I didn't think it was going to be this hard, but here, just take it. No, I'm not gonna take it. You have to give it to me. Okay, here. Kathleen, make a choice. I can't. You just did. O que a gente tem aqui é algo muito parecido com o que o mundo viveu quando Nicolau Copérnico, no início do século XVI, disse que não era, que o nosso sistema não orbitava em torno da Terra, mas era a Terra que orbitava em torno do Sol. Por isso se tornou sistema solar. A gente não para pensar nas implicações para a cultura dessa teoria. Mas os seres humanos entendiam que a Terra estava no centro do universo e, consequentemente, o ser humano está no centro da Terra, logo nós somos o centro de todas as coisas, e muita gente continua vivendo assim, achando que ele é o centro de todas as coisas, os seus desejos é o centro de todas as coisas, o que ele pensa é o centro de todas as coisas, o que ele quer fazer é o centro de todas as coisas. A gente precisa, no cristianismo atual, de uma revolução aos moldes de Copérnico, fazendo a seguinte pergunta: onde se encontra o centro da sua vida? Quem é que está no centro da sua vida? É você. Se quem está no centro da sua vida é você, você pode sim não perdoar a pessoa, você pode sim continuar sem falar com seus pais, você pode sim continuar brigado com seu vizinho, com seu cunhado, com seu irmão, você pode sim continuar fazendo negócios sujos, você pode fazer o que você quiser com a sua sexualidade, você pode fazer o que você quiser da sua vida, porque você está no centro de todas as coisas. Mas se Jesus está no centro da sua vida, tudo muda. Agora, não é uma questão do que eu quero fazer, é uma questão do que Jesus quer que eu faça. É duro, é pesado demais, é complicado. Você não vê a hora de acabar essa pregação para ir embora para sua casa? Então deixa eu falar para vocês as 3 considerações que Jesus colocou para aqueles que estavam ouvindo. Primeiro, ok, é pesado, é duro, é difícil, mas olha só, pois quem quiser salvar a sua vida, quem quiser pegar a sua vida, não, Jesus, não, desculpa, Jesus, frequentar a igreja, tudo bem, eu vou estar todo domingo, eu dou até o dízimo, mas esse negócio de dar o controle da minha vida, estou fora, Jesus. Jesus diz: se você quiser preservar a sua vida, você vai acabar perdendo a sua vida. Ainda, mas quem perder a sua vida por minha causa, quem abrir mão da sua vida por minha causa, achará a vida. Segunda consideração: do que adianta você querer conservar a sua vida e ganhar o mundo inteiro, continuar segurando o volante do seu carro e ir para os mais variados lugares que você quis, chegar nos pontos que você determinou, e depois de tudo, a sua vida, os seus olhos se fecharem para a história e você descobrir que você perdeu a sua própria alma. Terceira consideração: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus anjos, ou dos seus santos anjos. Jesus quebrou a expectativa messiânica dos judeus,
ao invés de vir como Messias, queria fazer com poder a justiça, ele fez a justiça em si mesmo na cruz e nos ofereceu perdão e graça. Ele morreu no terceiro dia, ele ressuscitou e foi elevado aos céus. E a palavra de Deus diz que ele voltará uma segunda vez. Aí ele voltará como rei da justiça, como rei do juízo. E ele juntará todos aqueles que se renderam a ele e se tornaram discípulos dele. Termino contando uma pequena história para vocês de um jovem que faleceu em 1956. O nome dele, Jim Elliot, era um jovem brilhante, muito bem sucedido na área da educação, das línguas, e ele decidiu dedicar a vida toda dele a Deus, e num determinado momento, Deus o desafiou a ir para o Equador e traduzir a Bíblia para algumas tribos que existiam na região amazônica equatoriana. Nesse trabalho, Jim Elliot se juntou com mais 4 amigos, e eles tentaram alcançar uma tribo que ninguém nunca tinha tido contato ainda. Eles foram de maneira muito cautelosa, eles sobrevoaram, eles jogaram presentes. Quando a tribo sinalizou amizade, eles montaram um acampamento a 20 quilômetros da tribo, e eles esperaram. 4 homens daquela tribo vieram, e eles deram presentes e dialogaram. Quando eles achavam que estava tudo bem, numa manhã de domingo, eles passaram um rádio para suas esposas, dizendo: olha, hoje nós vamos ter um contato com a tribo, e nós vamos iniciar esse contato que vai gerar evangelização, que vai gerar a tradução da Bíblia para essa tribo. Só que quando eles se encontraram com os homens daquela tribo, ao invés de ser uma porta aberta para eles, todos os 5 foram mortos. Todos os 5 foram mortos. E no diário de Jim Elliot foi encontrado a seguinte nota: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Leia com atenção. Não é tolo aquele que abre mão da sua vida. Porque você não pode reter a sua vida. Na verdade, você não tem controle da sua vida. Tolo é aquele que acha que vale a pena reter o controle da sua vida, que ele não pode ter, para ganhar o que ele jamais poderá perder. Porque aquele que abre mão da sua vida para seguir a Jesus, Jesus diz que quando os seus olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade, na presença do Pai. Pergunta: quem é Jesus para você? Um homem? Um mestre? Ou o próprio Deus Criador que entrou na história? Você já tomou a decisão de seguir a Jesus? Não de usufruir dos seus ensinamentos e do seu poder, tendo-o no banco de passageiro do carro da sua vida, mas entregando o carro para Ele e dizendo: a partir de hoje, Jesus, o destino é teu, o caminho é teu, as condições são tuas. Você quer provar essa vida com Deus? Experimente isso. É um passo de fé. Experimente isso. Eu queria convidar vocês para, nesse momento, fechar os seus olhos e ter uma conversa séria com Jesus, enquanto a equipe de música se prepara para nos ministrar através de mais essa canção. Busque a presença de Deus, converse com Jesus sobre o que nós falamos aqui, tome uma decisão diante dele nessa noite.